Me apresentando brevemente, eu sou mestre em Direito, sou doutoranda em Educação, gosto muito do tema que a gente está debatendo aqui, acompanho a legislação, essa evolução, toda essa questão dos direitos das mulheres há bastante tempo, e toda vez que eu penso no Instituto, que é um espaço que eu me encontrei, que tem uma identidade muito grande, me vem algumas coisas na cabeça, né? Porque são tantos projetos, são tantas ações. Quem está nos assistindo e que não teve a oportunidade de visitar ainda, né, nosso site, nosso Instagram, faça isso, né? O Dr. Kovac pontuou, existem várias formas de a gente ajudar, de a gente colaborar, de a gente mobilizar as nossas possibilidades dentro da nossa realidade e contribuir com o próximo, e contribuir com toda essa estrutura. O próprio seminário já é um momento ímpar da gente divulgar essas informações. A Ju trouxe informações importantíssimas, tirou aquela roupagem da Lei Maria da Penha, né, Ju, que a gente acha que é só a questão penal, não, ela é muito, muito mais ampla que isso. Porque uma mulher que ela é vítima de violência, isso tem uma repercussão, obviamente, individual, mas também coletiva, da família, de como ela vai ser acolhida. Nesse momento de dor, nesse momento de quebra de expectativa, nesse momento tão delicado. E a gente tem um arcabouço, né, ferramentas jurídicas, e a gente tem que saber como utilizá-las, né? O Brasil, ele tem diversas realidades, nós temos, claro, uma estruturação, uma rede de proteção que a Ju mostrou, mas ela não é uniforme em todo o país. Então, as mulheres, elas precisam conhecer, isso o Instituto proporciona, elas precisam ter minimamente as habilidades para buscar essas informações e essa proteção e saber que ela não é obrigada a estar ali, né? O Instituto também tem projetos nesse sentido. A gente falou muito dessa questão da dependência econômica, mas nós temos também uma dependência emocional, na maioria dos casos. Isso tem que ser visto. As várias formas de violência que a mulher, né, ela infelizmente ainda é submetida. E nós aqui, né, as mulheres que estão aqui participando, colaborando nesse evento, a gente tem um lugar que é sim privilegiado e a gente pode contribuir, a gente pode ajudar. O Instituto tem projetos nesse sentido, e ajudar as mulheres também a desenvolver a questão psicológica, de ter uma atitude para sair dessa situação, de ter uma estruturação financeira, econômica, para romper esse ciclo de violência. E cultivar também, claro, obviamente, bons valores e uma estrutura emocional. Então, quando eu penso no Instituto, eu vejo tudo isso, e ações estruturadas, complexas, com pessoas que vão, né, Sônia, Sandra, se somando nessa rede, e o Instituto hoje, ele é nacional. E ele tem um trabalho lindo, um trabalho ímpar, e fica aqui, quem está nos assistindo, o convite para conhecer, para agregar. Sônia, Sandra, os conselheiros são pessoas absolutamente vocacionadas, preparadas, que é muito importante, sabem muito bem o que estão fazendo, sabem muito bem como planejar, executar e atingir bons resultados. Então, para mim é uma alegria estar aqui, agradeço mais uma vez o convite. Como a Gil falou, nós temos aí toda uma estrutura de direito que muitas mulheres, infelizmente, desconhecem. Então, hoje, a gente partindo aí, né, eu achei muito bacana a Ju identificar e fazer a comparação entre as constituições, né? A Constituição Federal de 88, ela é, entre outros direitos, em especial aí para a questão das mulheres, um marco muito importante. E apesar de nós termos a Constituição lá de 88, nós tivemos e ainda sobrevivemos durante um tempo com o conceito de uma mulher que ela é propriedade do marido. Nós ainda temos, né, a lembrança da época que a mulher não tinha o próprio CPF, ela ficava vinculada ao CPF do marido. E por que eu estou trazendo essa questão à tona e esse exemplo? Isso gera, e é cultural, isso está na estrutura da nossa sociedade, o sentimento de muitos homens de propriedade. E a violência raramente ela chega a partir de uma violência muito grande. Ela vai evoluindo aos poucos. Primeiro é
uma voz mais alta, é o grito, um empurrão, um primeiro tapa, uma displicência no relacionamento, uma violência patrimonial, que a Ju pontuou muito bem, a violência emocional, é a utilização ali da estrutura da família, o medo de perder os filhos, o medo, inclusive, às vezes, de perder o status, né, de mulher casada. Então, tudo isso está na estrutura da violência. E nós, obviamente, temos direitos, temos uma estrutura jurídica para nos proteger. E ela é muito importante, ela foi evoluindo com o tempo. Nós tivemos na Constituição Federal essa ampliação, esse reconhecimento dos direitos das mulheres, mas nós convivemos ainda por um tempo com um Código Civil que dava a responsabilidade do marido, por exemplo, sobre a herança da mulher. Isso só em 2002 que foi alterado. Então, o direito ele não é tão rápido em face das necessidades, e a gente tem que ir trabalhando, tem que ir discutindo e provocando, inclusive, entre aspas, né, a partir das nossas petições, da nossa atuação jurídica, o Poder Judiciário para que ele se manifeste em relação a situações que não estão previstas na legislação. Pesquisando também situações atuais, para a gente poder discutir aqui, eu vi uma decisão muito interessante dessa semana, de 2, 3 dias, em que a mulher ela foi indenizada em quase R$ 1 milhão por serviços domésticos que ela prestou durante o casamento. Então, a mulher que está em casa é 1 milhão, quase 1 milhão. Durante uma vida toda, ela foi essencial para que o marido, que estava trabalhando fora de casa, pudesse desempenhar bem as funções. O casamento é uma equipe. E aí, eventualmente, como foi o caso, no momento de uma separação, lá na frente, em que ela não tem nominalmente ali uma renda, isso tudo está vinculado ao patrimônio do marido, como ela ficou nessa situação? Sem nada. E ela promoveu como se fosse uma estrutura de uma reclamação trabalhista. Então, tudo bem, nós nos separamos, ok, nos divorciamos, eu não tenho nenhum bem no meu nome, mas eu prestei todos os serviços para você. Além, obviamente, do direito que ela tem à divisão desses bens, aí, claro, entendendo se ela foi casada de fato, se ela tinha uma união estável, qual foi o regime de casamento, mas eu achei interessante uma perspectiva de indenizar a mulher que contribuiu, e obviamente isso é notório, a gente não tem nem como discutir isso, para que esse homem pudesse, eventualmente, cursar uma graduação, uma pós-graduação, passar mais horas no trabalho, e quando chegasse em casa, encontrasse tudo ali ordenado, arrumado, um subsídio para a vida dele. Então, o Poder Judiciário também nos ajuda, ele contribui muito nessa resposta para situações que eventualmente não estão previstas. A Constituição, falando um pouquinho dela, vai trazer, obviamente, o nosso direito à vida, o direito à integridade física e as normativas, a Lei Maria da Penha, tantas outras legislações vão estar embasadas, vão estar alicerçadas nessa questão da liberdade, da segurança pessoal, dessa proteção. Hoje nós temos ainda altos índices de violência sexual, diversas formas de violência física. Nós temos tráfico humano, que infelizmente ainda é uma realidade. Nós temos em determinados estados do Brasil um turismo que é sexual. Não é fácil ser mulher em lugar nenhum, mas no Brasil eu tenho a perspectiva que é um pouco mais difícil. A mulher no Brasil, quando a gente sai, né, quando a gente viaja, a gente tem a gente sente que a abordagem é que é uma mulher mais sexualizada, uma visão diferente que eles têm da brasileira. Voltando aqui para a nossa Constituição, nós temos direito à igualdade, à não discriminação, o direito à informação, à educação, que o Instituto Ela trabalha tanto, ostensivamente, diariamente, levando a informação, o conhecimento, as ferramentas para que as mulheres busquem sair, eventualmente, de ciclos de violência. Quando a gente para olhar uma família que está ali num momento difícil de violência, muitas vezes ela está repetindo um ciclo que as mães, que as avós também passaram, e muitas vezes ela entende que aquilo é parte da vida dela.
Nossa, mas a minha avó vivia assim, a minha mãe vivia assim. Então, chega aquele momento que ela precisa romper o ciclo. Senão ela padece de um risco muito maior, que é o risco de morte. Nós tivemos recentemente, é um crime ainda que obviamente está sob investigação, nós não temos informações ainda oficiais, mas o crime que possivelmente feminicídio foi cometido contra aquela vereadora, presidente da Câmara de Juazeiro, né? Foi possivelmente, mais uma vez, um feminicídio seguido de suicídio. E todos os relatos que estão vindo à mídia trazem o quê? Que a violência maior ali era financeira, um companheiro, um namorado que dependia 100% financeiramente dela, que ela era, além de ser vereadora, uma médica, e ela já estava desgastada, cansada, e aparentemente tinha terminado o relacionamento com ele há menos de uma semana, que pode ser um dos motivadores desse crime. Então, as mulheres ainda, infelizmente, estão muito expostas, né? A Constituição, além desses outros direitos que eu falei, traz também muito forte essa questão da educação, de você conhecer quais são os seus direitos, de você poder se desenvolver. E também, claro, da participação política, da participação social, o direito à saúde. As mulheres hoje têm conquistas extremamente importantes, mas se a gente parar para pensar, a gente sempre precisa de uma lei para garantir isso. A lei da laqueadura, recentemente aprovada, entre outros aspectos, ela tirou a obrigação do companheiro, do marido, né, aprovar, autorizar que a mulher fizesse esse procedimento, né? Então, a mulher, ela faz uma intervenção no próprio corpo que ela depende da autorização do parceiro. Então, assim, culturalmente a gente não conseguiu romper isso, a gente precisou de uma legislação. A legislação é importantíssima, com certeza, mas se a gente olhar um pouquinho esse lado social, os direitos que as mulheres têm sempre vão vir a partir de uma imposição legal, né? Então, isso também fica um ponto de reflexão para quê? Para a nossa sociedade. Como a gente ainda trata as mulheres, como a gente ainda enxerga as mulheres. Entre outros direitos, né? Aí pensando um pouco, né, nessa questão da legislação, a Juliana trouxe, obviamente, de uma forma perfeita, a Lei Maria da Penha nos aspectos civis, dessas medidas que vão dar o quê? Suporte. Uma questão é o caminho penal, da apuração, da penalização, outra coisa é o suporte que a gente tem das questões patrimoniais, financeiras, emocionais e de segurança dessa mulher. Um dos direitos básicos da Constituição para todos, inclusive, obviamente, para as mulheres, é essa questão, a proteção, a integridade física dela. Como ela vai sair de um relacionamento? Como a autoridade policial, a autoridade daquele município, por exemplo, vai dar todo o suporte para que ela saia com segurança de um relacionamento, segurança física, segurança patrimonial, como o Estado também aí, a partir do sistema de saúde, vai garantir um atendimento, inclusive psicológico para ela, para que ela possa se reestruturar de fato, para que ela vença esse ciclo, vença essa situação. Nós tivemos várias conquistas legislativas, como a Lei do Feminicídio, que é de 2015, a Lei 13.104, que traz, né, o feminicídio como um crime hediondo, aumenta a pena. Nós temos também uma lei de 2013 que é extremamente importante, que a gente chama Lei do Minuto Seguinte, que ela garante o atendimento imediato e integral às vítimas de violência sexual, incluindo aí o acesso ao medicamento, ao serviço de saúde, não só em hospitais de referência. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, Pérola Bairro, que é um hospital de referência para essa situação, mas nos outros municípios, a maioria não vai ter. Então, em qualquer unidade de saúde, qualquer órgão do SUS vai prestar esse atendimento, essa orientação e vai agir rápido, que é o necessário diante de uma violência, né, para buscar interromper aí o contágio por uma doença sexualmente transmissível, a ação imediata, ela faz toda a diferença. As medidas protetivas, né, que impedem que esse parceiro chegue até ela, que a agrida fisicamente, que a agrida verbalmente,
que, de fato, proteja essa mulher no momento tão difícil, nesse momento tão vulnerável. Entre tantos outros crimes que estão lá também, obviamente, previstos no Código Penal. Então, pensar a violência contra a mulher na perspectiva dos direitos é muito importante, é essencial. E a gente não pode nunca perder de vista as discussões para que a gente possa avançar, para que a gente possa evoluir. Hoje as mulheres, elas ainda lutam por espaço, avançamos muito, avançamos. Como a Ju falou, né? Tem um olhar positivo, acredito em tudo isso, mas nós temos ainda os desafios. Agora há pouco, aguardando aqui o início do seminário, eu vi uma matéria, uma notícia, né? Falando da busca ainda, em 2023, pela igualdade de remuneração entre homens e mulheres que desempenham a mesma função, que tem, muitas vezes, existem pesquisas, as mulheres tendem a ter uma escolaridade maior, desempenham as mesmas funções e são remuneradas em valores menores. Ah, mas as mulheres, elas engravidam. Ah, as mulheres isso. Faz parte da dinâmica da vida da mulher. E ela não pode ser penalizada por exercer um direito básico que é ser mãe. E a gente, quando decide ser mãe, eu tenho 2 filhos e eu engravidei de uma forma pensada, planejada, em 2 momentos absolutamente importantes da minha carreira, mas de uma forma muito consciente e sabendo sim que eu ia abrir mão de muita coisa. E à época eu tive um suporte e essa rede de apoio que é essencial para as mulheres, e no Instituto a gente encontra isso. É um pilar muito importante da rede de apoio de muitas mulheres por esse Brasil. Encerro a minha fala por aqui, estou absolutamente à disposição para colaborar com as perguntas. E agradeço mais uma vez o convite.